Paz do Senhor a todos, amém? Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Irmão, Deus é muito bom, amém? Eu vendo minha esposa, irmão, e às vezes ela não quer. Irmão, pense numa pessoa que não quer fazer essas coisas, irmão. E eu vejo Deus usando ela. Eu fico muito feliz, querido, eu fico muito feliz mesmo. E da mesma forma eu vejo pessoas aqui com potencial enorme, querido, que às vezes ficam se escondendo, se guardando, e Deus quer usar, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero primeiramente pedir perdão para os irmãos, amém? Vocês estão olhando esses ventiladores aí parados? Quem está com calor? Irmão, ninguém está com calor não, irmão. Eu acho que é Deus, irmão. Deus preparou o ambiente, amém? Deus preparou tudo. Queridos, infelizmente hoje ele não funcionou. Nossos ventiladores, perdão, não funcionou. Infelizmente, mas está aí. Ainda bem que vocês não estão com calor, amém? Perdoe a gente, querido. Logo, eu acho que amanhã, tenho certeza, amanhã nós já vamos procurar resolver isso aí, para a gente ter um culto abençoado, amém? É bastante refrescante aí, com esse ventilador poderoso aí, ungido. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós estamos nessa série de mensagens, né? Onde o céu é meu destino. Qual é seu destino, querido? Qual é seu destino, irmãos? Nós somos do céu, em nome de Jesus, querido. Nosso destino é o céu. Então nós estamos nessa série de mensagens. Deus falou com o nosso pastor acerca disso, querido. Acerca dessa palavra que nós temos que trazer para a igreja, que nós precisamos desejar o céu. E o pastor veio na primeira mensagem dessa série, ele veio com o tema Jesus é o caminho, né? Nós sabemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, amém? Só nele nós encontramos vida, é em Jesus. Veio com essa palavra poderosa, irmão. Nós aprendemos que Jesus é o caminho. Aí vem a pastora também nos ensinando que o céu é o nosso limite, irmão. Querido, quem serve a Cristo tem que desejar o céu, irmão, é o nosso limite. Tem coisas grandiosas preparado para a gente, aqui na terra e principalmente, querido, lá no céu, amém? Então nós temos que ter essa convicção, colocar isso no coração, na nossa mente, que o nosso limite é o céu, em nome de Jesus, amém? E eu, querido, trouxe essa mensagem, não foi em vão. Olha para esse cara aqui, irmão, forte, irmão. É por causa dele que nós estamos aqui, né? É através dele que nós vamos para o céu. É só por ele, querido, por esse caminho. Então, querido, hoje eu quero compartilhar um pouco de tudo que Jesus fez por nós. Muito pouco, irmão, de tudo que Jesus fez por nós, para a gente entender quem está nos dando a salvação. Quem que nos dá a salvação? E muitos de nós, querido, deixamos ele até de lado. Temos atitude que desagrada esse rapaz aí, ó. Nosso Senhor, o Salvador, irmão. Amém? O leão da tribo de Judá. Glória a Deus, querido. Então, queridos, muito forte essa passagem que eu vou falar hoje, irmão. E eu quero que você preste bastante atenção. Amém? Eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero falar um ditado aqui que diz o seguinte: o que os olhos não vê, o coração não sente. Amém? Talvez, querido, na nossa caminhada nós ouvimos falar, sabemos a passagem, sabemos tudo que Jesus passou por nós, tudo que Ele enfrentou por nós, e às vezes nós deixamos isso meio de lado, meio de canto. E a palavra de Deus diz que Ele é o que vai nos dar a vida. A vida, querido, a vida verdadeira é só através de Jesus. Então, essa vida verdadeira, querido, eu quero te dizer, por mais que a gente experimente do melhor de Deus aqui nessa terra, mas a vida verdadeira é no céu, irmão. E é lá que nós temos que desejar estar. É lá que é o nosso limite. Amém? Então, uma pessoa que não vive mais a sua vontade, reconhece o sacrifício de Jesus para nos dar vida. Uma pessoa que não vive mais a sua vontade, reconhece esse sacrifício e faz de tudo, querido, para não entristecer Ele. E uma das coisas que a pessoa busca é o céu. Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé
do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Nós vivemos aqui pela fé, querido. Nós vivemos aqui pela fé, por esse Filho que se entregou por nós. Amém? Glória a Deus. Nós temos que entender, querido, que Jesus ele veio com um propósito aqui. Ele veio com um propósito. E qual foi esse propósito? Lucas 19:10 diz qual foi esse propósito. Lucas 19:10. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem aqui se encontrou perdido um tempo da vida aqui, irmão? Eu me encontrei, querido. E hoje eu encontrei o verdadeiro caminho, amém? Hoje você encontrou esse verdadeiro caminho. Então ele veio salvar o que estava perdido. O propósito de Jesus ter vindo, irmãos, é salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. João 3,17 diz o seguinte: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Queridos, para que o mundo seja salvo por meio de Jesus, é como nós já sabemos que Jesus é o caminho, e a salvação vem através de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso, que Jesus pagou um alto preço, irmão. Jesus pagou um preço de cruz, um preço de sangue, de humilhação, por causa das nossas vidas, para nos dar essa salvação. E muitos de nós às vezes se comportamos como se tudo isso, como se fosse tudo em vão. Tudo que Jesus fez por nós é em vão. As nossas atitudes, todo dia, muitos de nós pecamos todos os dias. Muitos de nós deixamos Deus de lado por qualquer coisa e queremos ser salvos. Queremos o céu, desejamos o céu, mas as nossas atitudes não condizem com isso. Glória a Deus. E eu quero compartilhar uma passagem, que isso aqui é só a introdução, amém? Nós vamos ver o sofrimento que Jesus passou por nós para nos dar esse céu. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos 14. Marcos 14. Jesus, na sua oração, no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, Jesus ele faz essa oração, querido, e a gente vê a angústia, antes de ele ser entregue nas mãos dos pecadores, a gente vê Jesus sofrendo, amém? Marcos 14, versículo 32, Marcos 14, 32, isso aqui foi depois da Santa Ceia, amém? Jesus estava celebrando a Santa Ceia com seus discípulos, a Santa Ceia, que é a festa dos pães asmos, o sacrifício pascual. O povo judeu nessa época, quando veio a 10ª praga, que vinha a 10ª praga, que era matar o primogênito, quem sabe disso, o primogênito. Então, se na casa que, quando o anjo da morte descia, que não encontrasse o sangue do cordeiro na porta, ali ia morrer o primogênito daquela casa. A Páscoa também, para o povo judeu, querido, era comemorada isso, era a celebração do povo ter sido liberto, amém? Do povo judeu ter sido liberto. E depois Jesus veio com a Santa Ceia do Senhor, ele falou que Judas ia trair ele veio falando, veio compartilhando o pão, e Jesus veio ensinando que a gente teria que fazer isso, que ia se consumar. Aí Jesus chega no Monte das Oliveiras, e ele compartilha isso, irmão, nessa oração, muito angustiado com o sofrimento. Por isso que eu fui a ler aquele ditado, querido, que os olhos não vê, o coração não sente. E eu quero que você aí, na sua leitura, querido, eu vou ler aqui, nós vamos estar falando sobre esse texto. Eu quero que você comece a analisar todo esse sofrimento, o momento em que Jesus estava lá, em sua oração a Deus, pedindo que Deus passasse aquele cálice, se fosse da vontade de Deus. Eu quero que você comece a analisar e refletir bem sobre esse momento de sofrimento que Jesus passou. Amém? Diz assim no versículo 32: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Jesus falou. Olha só, querido, versículo 33:
E tomando consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angústia. Queridos, olha só, Jesus, ele chama os seus discípulos, ele diz para eles ficar lá que ele vai orar, e ele começou a ter pavor, irmão, a ter medo, a ter angústia. Imagina aquele momento de Jesus sofrendo, querido. Você que já assistiu os filmes de Jesus, você que já viu tantos momentos, você que já ouviu falar de tantos momentos difíceis que Jesus passou, eu quero que você comece a analisar aí na sua mente, começar a refletir sobre essa passagem. Imagine o medo que Jesus estava passando, irmão. A Bíblia aqui está falando que ele começou, querido, tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angústia. Jesus estava angustiado, irmão. Versículo 34, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Tudo que Jesus passou por nós, querido, a alma dele estava profundamente triste até a morte. Isso tudo foi para nos dar o céu, querido, para nos dar a salvação. Ele fala assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Versículo 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passar dele aquela hora. Nas suas orações ele fez essa oração, querido. Se fosse possível passar. Olha o sofrimento, querido. Eu quero que você comece a analisar a agonia, o sofrimento, e que muitas vezes nós não damos, querido, nenhuma importância para o que Jesus fez com as nossas atitudes. Mas nós desejamos o céu, nós desejamos estar no céu, nós desejamos as melhores coisas que o mundo pode oferecer, mas a gente não para refletir o que Jesus passou por nós. As nossas atitudes demonstram que muitas vezes parece que foi em vão o que Jesus fez por nós. E ele fala, querido, em sua oração, e disse-lhe, 36, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a nossa oração, querido. Talvez você está passando por um momento complicado na sua vida, mas você quer que passe. Você tem que perguntar se é a vontade de Deus passar, irmão. Porque talvez se passar naquele momento você não mudou a sua vida, talvez você não aprendeu, talvez eu não aprendi, mas na oração Jesus fez isso. Abba, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja do Pai. Nossas orações têm que ser assim, que ele tem que ser feita a vontade do Pai. Versículo 37. E chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podeis vigiar 1 hora? O discípulo estava dormindo, irmão. Como muitos hoje na igreja estão dormindo. Não vigiam 1 hora, irmão. Não tira 1 hora de oração. Não tira nem uns minutos. Faz aquela oração superficial que só na hora do almoço. Eu vi alguém falando que o cara já ora na feira, né? Quando faz a feira. Já pelos almoços, tudinho e a janta. Aquele cristão que está só assim, irmão. Só ora naquele momento ali. E é rápido. Não pode vigiar 1 hora, irmão. Versículo 38, né? Esse versículo aqui é top, irmão. Muitos botam aí nos status do WhatsApp. Amém? Ou muitos pregam para as outras pessoas. E diz assim, versículo 38: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, irmão. Jesus estava angustiado, irmão. Ele sabia que ele ia pagar um alto preço. Ele sabia que ele ia passar por um momento tão complicado, irmão. E às vezes nós queremos comparar os nossos momentos, as nossas dificuldades com o que Jesus passou. Não chega nem aos pés, irmão. O que ele fez por mim e por você. Não chega nem aos pés. Jesus sofreu muito. O que os olhos não vê, o coração não sente, irmão. Talvez você não deu o valor, talvez eu não dê o valor que Jesus merece. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, irmão. Imagina só, irmão. Jesus falava as mesmas coisas, Senhor, pedindo.
estava angustiado, irmão. Jesus sofria tanto naquele momento. E voltando, achou outra vez os discípulos dormindo, irmão. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que responder-lhe. Versículo 41, e voltou a terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que está perto o que me trai. Estava chegando Judas, irmão, para dar um beijo, trocando Jesus por umas moedinhas, irmão. Agora outro cara, irmão, também Lucas, ele conta mais detalhes sobre essa passagem, irmão, sobre esse sofrimento de Jesus. Eu quero convidar você em Lucas 22. Versículo 39. Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Versículo 41. E apartou-se dele cerca de um tiró de pedra, e ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E olha só, querido, é isso aqui. Só Lucas traz esse detalhe aqui, querido. Jesus orando ao Pai, e Lucas traz esse detalhe. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Esse detalhe aqui é muito importante, irmão. O anjo, ele não veio para tirar ele daquele sofrimento. O anjo veio para confortar ele, para dar força para ele. Muitas das vezes, querido, nós no nosso momento de angústia, o anjo, ele tem vindo, irmão, para te confortar, para te dar força. Lucas traz isso, ele traz outra coisa também muito forte que demonstra essa agonia, querido. Versículo 44. E postando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Forte, irmão. Jesus suava tanto que saía gotas de sangue que caía na terra, o versículo diz, irmão. Sofrimento forte para nos dar essa salvação. Ele foi até o fim, querido. Foi consumado para nos dar o céu. E seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aí versículo 45. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém, queridos? Então a gente vê essa angústia. Talvez muitos aqui hoje, irmão, estão passando por esses momentos. Chegou aqui angustiado, ou noite passada não conseguiu dormir. Noite passada não conseguiu dormir, noite atrasada, ou alguma noite dessa daí, tanto preocupado com os problemas, com as dívidas. Querido, a gente aprende nessa passagem de Jesus que mesmo que as coisas não estejam dando certo, irmão, Deus, ele vai estar conosco. Deus está conosco. Talvez nós precisamos passar por tudo isso. Ainda que tenha promessa de reconciliação, de salvação, não significa que não vamos viver algumas angústias e tristezas. Não significa isso, querido. Mesmo que tenha promessa para a sua vida de reconciliação, de salvação, de bênção, não significa. Não significa que nós não vai ter momentos de angústia, de sofrimento. Jesus teve, claro, tinha um propósito. Eu quero falar isso aqui, querido.
Com certeza algumas noites são mais escuras do que a outra, irmão. Eu passo por isso, irmão. Tem noites que está tudo bem, mas tem momentos de tristeza, de sofrimento que a gente passa, algumas coisas que acontecem. Ou seja, algumas noites são mais escuras do que as outras. Sabe, querido, o Jardim das Oliveiras é aquele silêncio antes da tempestade. O Jardim das Oliveiras é isso, querido. Quando vem um vento assim, aquele silêncio, quando a fé vem, quando a fé vem, a tempestade passa destruindo um monte de coisa. Imagine o sofrimento de Jesus. O Jardim das Oliveiras, querido, é aquela sala da tormenta, onde tem alguém sendo atormentado ali. É aquela sala, irmão. O Jardim das Oliveiras era isso. Jesus estava em tormento. É aquela espera, irmão. É aquela espera no consultório pela notícia ruim. Jardim das Oliveiras é isso, irmão. Aquela espera no consultório pela notícia ruim. Você tem se sentido mal, você chega no hospital, aí o médico vai lá dar o veredito, o que você está sentindo, o que você tem. Quando a fé, você está ali ansioso para saber, você já tem alguma ideia do que você está sentindo. Então o Jardim das Oliveiras é praticamente isso. Quando você chega lá, e aí doutor, o que é que eu tenho? Meu filho, 15 dias de vida, um mês, um ano. É aquela espera, irmão. Jesus sabia, ele sabia que ele ia ter que passar por aquilo. Não era a vontade dele, era a vontade dele passar por aquilo. Mas, queridos, tem muitas noites que nós passamos por isso. Até os nossos amigos mais chegados não sabem o que nós estamos passando. Até a nossa esposa, irmão, não sabe. Sabe aquela quando você está ali acordado a noite todinha, sofrendo, agoniado por alguma coisa que você está passando. Os cachorros latem, só você escuta. Aí você fala, poxa, nessa cidade todo mundo dorme, sou eu que estou acordado. Isso é o que Jesus estava sentindo naquele momento. Talvez o seu momento de angústia na sua casa, querido, talvez seja esse. Sabe, querido, quando você está passando por alguma coisa assim, aí você vai passar por uma cirurgia, por alguma coisa, e você bota lá no grupo do WhatsApp, irmãos, amanhã eu vou fazer uma cirurgia. No grupo da igreja, ou no grupo da família, amanhã eu vou fazer uma cirurgia, vocês oram por mim? Aí muitos botam lá, aquela mãozinha, vou orar, amém, amém, amém. Queridos, eu falo assim, com toda convicção, muitos aqui, ou alguns, colocam aquela mãozinha, mas talvez nem orou, irmão. Ou orou 5 minutinhos, Senhor, cuida da irmã, abençoa, que venha dar tudo certo. Mas aí foi para os seus afazeres, se esqueceu. E ela está agoniada lá, que no outro dia era a cirurgia dela. No outro dia ela vai passar por algum momento difícil. Às vezes as pessoas mais próximas de você não conseguem sentir o que você sente. Mas eu quero te dizer isso aqui, querido. Tem cruz que todo mundo ajuda a gente a carregar. Tem cruz que todo mundo ajuda a gente a carregar. Por mais que tenha gente ajudando, ela ainda é sua cruz. É você que tem que passar por isso. Ela é sua. Às vezes nós esperamos que as pessoas nos ajudem. Deus vai mandar o anjo, irmão. As pessoas não vão retribuir da mesma forma. O anjo vai, Jesus vai, irmão. Então essa cruz é para você carregar. Entenda isso. Escute isso, irmão. Entenda isso. Ainda que todos os seus amigos estejam dormindo, Deus não está dormindo, irmão. Ainda que seu esposo esteja dormindo do seu lado, Deus não está dormindo. Ainda que a sua esposa não esteja nem aí porque você esteja passando, Deus não está dormindo, Ele está contigo naquela noite, querido. Naquela noite mal dormida, Deus está contigo. Jesus pagou um preço caro para nos dar essa vida, querido, essa vida verdadeira. Ainda que todo mundo na cidade esteja dormindo, Deus não está dormindo. Ainda que todos te abandonem, irmão, ainda que uma mãe abandone o filho, Deus não te abandona, Deus não me abandona, irmão.
Deus nunca nos deixou desamparado. Como a minha esposa disse aqui, irmão, lutas nós enfrentamos, irmão, todos os dias, mas Deus nunca nos deixou desamparado, irmão. Talvez você olhe ela falando assim, você imagina assim, talvez a nossa casa, ou o que nós conquistamos seja aquelas coisas assim, enormes. Não, irmão. É coisa simples que Deus está fazendo na nossa vida, que nós somos gratos a Deus, irmão. É coisa simples, irmão. Coisas bem pequenas, que talvez muitos aqui não dão valor, mas nós damos valor, querido, porque nós sabemos da dor de Deus tirou nós. Um casamento que não tinha nada para dar certo. Quem conhece nós, minha avó conhece nós, sabia que não teria como dar certo, mas Deus mostrou que tem como dar certo, irmão. Porque Deus estava conosco. Até nas nossas brigas, Deus estava conosco. Irmão, eu sempre falo para algumas pessoas na célula, os irmãos da célula sabem, que Deus usa muito o meu filho, em alguns momentos que nós estamos passando quando a gente quer entrar em algum atrito, o João vem lá com autoridade e diz: para, pai, para, mãe. Isso é fato, irmão. E eu não tenho vergonha de compartilhar isso, irmão, porque senão eu terei sendo hipócrita, passando por algumas lutas desse sentido, e não vou compartilhar com os irmãos, sendo que todos nós passamos por luta. Se ninguém passou por luta, irmão, querido, então você já não é mais desse mundo faz tempo. Nós passamos, irmão. Deus não nos abandona. Jesus pagou um preço muito alto, querido, para ter você aqui com saúde, para trazer você aqui hoje, para você ter essa oportunidade de ser salvo, de alcançar o céu. Ainda que haja momentos sombrios, o anjo vai vir. Querido, o anjo vai vir, irmão, mas é para te dar força. Amém? Para você passar por tudo isso. Não é para te tirar a cruz, irmão. Ele vai te dar força, vai te dar sabedoria. Algumas pessoas falam: Senhor, tira essa cruz. Ele não vai tirar, irmão, você vai ter que carregar ela. A cruz é sua, você vai ter que carregar ela. Não lance fora. Não durma, irmão. Não durma. Não durma. Os discípulos mais chegados de Jesus dormiram no momento mais angustiante da vida dele. Muitos de nós estamos dormindo, irmão. Tem muitos que dormem até no culto e querem ser salvos, e querem alcançar o céu. Meu irmão, eu não estou falando também que, querido, às vezes o cara passou o dia ali trabalhando também, a gente reconhece isso. Só aí a pessoa, tem muitos que dizem assim: hoje eu não vou nem para o culto, mas a pessoa vem lá cansada, o olho pesado. Aqui fala nessa história que os discípulos estavam com os olhos pesados, irmão. Estavam cansados também, irmão. Estavam com Jesus, eles sabendo a agonia. Teve a Páscoa, eles prepararam a Páscoa, a Santa Ceia do Senhor. Eles vinham em dias constituídos, andavam a pé, ninguém andava de carro, de bicicleta. Foi dia angustiante, eles também estavam cansados. Então, querido, Ele não vai tirar a cruz, Ele vai dar força para você carregar. Nosso sofrimento, querido, tudo que nós passamos não se compara com o sofrimento de Jesus. Vou dar algumas coisas aqui, querido, preste bastante atenção do que aconteceu nessa caminhada de Jesus. O Filho de Deus veio à terra fazer-se homem por amor aos homens. Ele veio, querido, se fez homem por amor aos homens, para ser tratado por eles com tamanha injúrias. A gente sabe, querido, muitos naquela época trataram ele com tamanha injúria. Hoje não é diferente. Muitos tratam ele da mesma forma, como se fosse em vão todo o sofrimento. Muitos trataram ele naquela época como se fosse o mais vil de todos os pecadores, como se fosse o pior pecador, querido. Chegaram lá com vara. Não era costume do povo chegar lá e pegar o pessoal, quem ele ia prender, pegar a força. Não era costume, irmão. Se você for analisar a história, não era costume de chegar lá com porretes, com varas. Jesus foi assim. Eles chegaram lá com Jesus dessa forma, com porretes, com varas.
Jesus até fala que ele diz: poxa, vocês estão me tratando como um dos piores dos pecadores. A palavra de Deus diz. Queridos, Jesus foi traído por Judas. Ele participou da ceia do Senhor. Jesus não expulsou Judas, irmão. Uma vez, querido, um cara veio falar comigo a respeito de: poxa, a tua igreja permite que todo mundo ceie. Eu disse: irmão, não é bem assim não, irmão. Veio falar, não é bem assim não, irmão. Pastor, sempre eles falam o versículo, examine-se a si mesmo, se você pode cear. Sempre tem, querido, tem a passagem de Deus. Digo: irmão, é para quem vai analisar, não é nós. Não é nós que vamos analisar, querido. Não é nós, não é você que tem o direito. O irmão estava pecando e você vai apontar o dedo. Você não sabe o que aconteceu com ele antes de ele chegar aqui no culto. Se Deus apareceu para ele naquele momento, ele estava vindo de pé lá, cheio de pecado. Aí Deus apareceu para aquela pessoa. Deus falou com ele, ele teve um encontro com Deus. Aí nós que vamos decidir quem ceia e quem não ceia. Eu digo: irmão, não é assim não. Jesus já sabia, ele fala na Santa Ceia, ele sabia que Judas ia trair ele. Ele disse: não, Judas, vamos ceiar aqui, vamos comer aqui, mas tu não vai participar não, porque tu é muito pecador. Hoje tu vai me trair ainda esses dias aí. Não, ele participou da ceia, irmão. Ele compartilhou na ceia, que o que ia trair estava próximo dele. Então eu falei para essa pessoa: irmão, quem tem que se examinar é nós mesmos, irmão. Nós que temos que fazer essa análise de como está a nossa vida. Aí sim, querida, aí nós temos que ter cuidado, se nós ceiar. Então ele foi traído por Judas, negado por Pedro. Não, Senhor, não vou te negar não. Antes que o galo cantar, você vai me negar. Jesus disse para ele, irmão, negou 3 vezes. E era o cara que cortou a orelha de Malco, irmão. Foi lá e pá! Não, aqui ninguém mexe não, Jesus. Na hora que chegaram lá para prender Jesus, ele já pegou a espada e na orelha. No Getsemane, Jesus fez milagre, irmão. Jesus, ele curou a orelha. Mesmo assim, eles não prenderam ele tinha que se cumprir. Imagina só, todos aqueles guardas lá, chegaram naquele momento lá, Pedro vai lá, corta a orelha e Jesus cura. Aqueles caras: opa, meu irmão do céu, não, deixa todo mundo aí, vamos deixar esse Jesus aí que fez um milagre aqui na nossa frente. Não, tinha que se cumprir, tinha sim, senão nós não teríamos direito de ser salvo pela graça. Olha o sofrimento que Jesus passou, querido. Ele foi negado por Pedro, abandonado por seus discípulos, tratado como louco, foi açoitado, foi condenado a morrer na cruz, crucificado. Queridos, se esse exemplo não cura nosso orgulho, irmão, não há remédio que possa curar, irmão. Não há nada, irmão. O exemplo de tudo que Jesus passou por nós, por amor a nós, querido, se isso não trazer se isso não estiver falando no teu coração, querido, então está errado, irmão. Não olhe para mim, querido, olhe para Jesus. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas estão aqui olhando: olha o irmão Jeff, irmão. Olhe para Jesus, irmão. É Ele que vai te dar salvação. É Ele que vai te dar o céu. Não é eu, irmão. Não é o pastor, não é teu líder de célula. É você que vai ter que carregar essa cruz. Isso tudo que você está passando é porque Deus quer transformar a tua história, quer mudar a tua vida. Nós vimos, querido, nesse sofrimento de Jesus, depois dali ele foi entregue. A gente sabe, escolheram ele, não Barrabás. A gente sabe disso. A maior demonstração de amor. A maior demonstração de amor já vista na história, irmão, da humanidade. E muitos abandonam Deus por qualquer coisa. Abandonam Jesus por qualquer coisa. E o que Jesus tem feito para você, irmão? O que Jesus tem feito para mim, para me abandonar? Ah, pastor, mas aqui o senhor não sabe. Eu não vou com a cara do irmão. E o que Jesus fez para você, irmão? O que é que tem a ver Jesus com o irmão?
Ah, pastor, eu vou sair da igreja. Ah, o problema não é o senhor não, o problema é o fulano. E o que Jesus fez para você, irmão? Você tem que estar aqui. Você tem que estar na igreja que Deus te colocou para você fazer a obra de Deus ser estabelecida aqui. João 3,16, querido. Todo mundo sabe decorado esse versículo. Pelo menos na Igreja da Paz, quem faz discipulado, é um dos primeiros versículos que a pessoa aprende. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, irmão. Tem o céu, irmão. Vida eterna é o céu. Esse sofrimento, tudo que Jesus passou é para nos dar o céu, é para nos dar uma vida verdadeira. Tá vendo? Não, irmão, mas eu já estou vivendo verdadeiramente. Será, irmão? Aqui, querido, eu quero te falar isso, irmão. Eu costumo dizer para algumas pessoas, as pessoas acham que eu sou meio louco, ou que eu estou falando coisa demais, irmão. Aqui nós não temos vida não, irmão. O pastor sempre fala que quando vê-se um boleto, tem outro para pagar no outro dia. Aqui isso é vida, irmão. Tem muitos que têm o dinheiro para pagar, mas tem muitos que fazem dívida por falta de sabedoria. Aí não tem o dinheiro para pagar. Mas não é vida, meu irmão. Vida verdadeira é no céu, irmão. Vida verdadeira é lá, ao lado do Pai. Isso é vida. Aqui nós estamos de passagem. Deus entregou o seu Filho, querido, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem crê em Jesus não vai perecer, vai ter vida eterna. E no mesmo texto, querido, versículo 17: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não foi para te condenar, querido, foi para você ser salvo por meio dele. João 15,13, irmão, diz o seguinte: não existe maior amor do que este, de dar alguém a própria vida por causa dos seus amigos. Aqui eu achei que quando eu só veio cortou uma parte, irmão. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu, querido, a vida dele por causa de nós, por causa de mim, irmão, por causa de você. Ele deu o seu Filho. Nós não teríamos coragem. Não existe maior demonstração de amor. Você não teria coragem de morrer pelo seu amigo. Será que teria, irmão? Olhe para a pessoa do seu lado aí. Olhe para a pessoa do seu lado. Você teria coragem de morrer por essa pessoa, irmão? Você teria, irmão? Glória a Deus, irmão. Normalmente na igreja a gente senta do lado de pessoas que a gente ama, que a gente quer estar perto. E a gente teria coragem de morrer por essa pessoa. Mas um amigo aí, que você considera como amigo, você teria coragem de morrer por ele? Pelos de casa, irmão, a gente morre. Então, queridos, o Jardim das Oliveiras era justamente isso. Jesus ia ser entregue, ele ia ser crucificado, ele ia ser chicoteado. Ele sabia de tudo isso, ele sofreu tanto, a ponto de suar sangue. Nós temos que ter compaixão disso, querido. Nós temos que olhar para Jesus assim e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. O que eu fizer vai ser pouco. Nós temos que se levantar. Nós temos que se levantar, querido, e ser grata a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Vamos parar de brincadeira, nós precisamos se levantar. Vamos parar de olhar para defeito, para coisas, ou querer só criticar isso ou aquilo. Querido, tem um comigo que os críticos eles não herdarão o reino do céu, irmão. Não está na Bíblia não, irmão, mas eu acredito, só fica criticando. Ah, eu não gosto disso, ah, eu não gosto daquilo, ah, eu não gosto de igreja, que a palavra é muito ruim, ah, eu não vou para a vigília. Irmão, ah, não vem um pastor de fora. Não é assim, irmão. É Jesus, Ele vai mandar o anjo. Ele vai mandar o anjo, Ele vai, querido, Ele vai nos contagiar. Eu sempre falo, vai depender do meu buscar, irmão.
Ah, o pregador não, eu vou que o pregador é bom, irmão. Tem muitas pessoas de Deus sendo usadas. Na nossa igreja tem muitas pessoas de Deus sendo usadas. Mas é Deus que faz isso. É Deus, nós temos que ter convicção que é Deus que faz. A pessoa é um instrumento, nós somos um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Queridos, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Apagar as luzes, irmão.